de volta com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco, hoje conversando sobre a movimentação social de junho e julho, começo de uma mudança de rumos. Aqui nos nossos estúdios, Frei Antônio Moser e o professor Malcolm Camargos, doutor em ciência política. Nós vamos agora uma vez mais para as ruas e perguntar às pessoas justamente a respeito ainda das manifestações. Você acha que as manifestações, elas de fato podem acabar com a corrupção? Vamos ver o que as pessoas responderam. Acabar totalmente não, mas já é um início, né? O início assim, se todo mundo juntar mesmo, todo mundo pegar firme nisso, todo mundo ter a mesma visão, focar, acho que pode chegar a acabar. Não agora, né? Quem sabe no futuro aí. Eu acho que sim, que agora o governo está acordando, está se conscientizando do que eles estão fazendo de errado. Acho que sim, com certeza, eu acredito. Não, mas já ajuda bastante, viu? Acabar não, mas muita coisa já melhora. Você vê o preço da passagem aí, já está abaixando, muita coisa vai melhorando. E tem que ser assim mesmo, tem que manifestar mesmo, cada vez que eles aprontar aí, a gente tem que ir nas ruas mesmo, manifestar e desse jeito. Porque se eles for roubar e a gente ficar calado, é pior, né? Acabar, acho que não, nunca vai acabar, mas melhorar sim, pode melhorar bastante. O povo lutando contra, assim, os políticos estão com o olho mais aberto, que o povo está rebelando, assim. Tá certo. Professor, quero aproveitar aqui e perguntar o seguinte, olha, muitos defendem que esse movimento, essas reivindicações amplas, mas, como o senhor já apontava no primeiro bloco, sem lideranças explícitas, podem, obviamente, não ter futuro. E aí nós nos perguntamos, claro, considerando que nas ruas se verificou justamente o que as pessoas estão reivindicando e o que elas, obviamente, não aceitam mais. Mas da parte dos políticos, será que nós corremos o risco justamente desses governantes, os nossos governantes, não serem capazes de atender aquilo que as ruas clamaram? Mas aí, quais seriam as consequências disso? Seriam, por exemplo, as próximas eleições? O que o senhor acha que nós ainda vamos herdar dessas manifestações se as reivindicações não forem atendidas? Uma ou outra foram, mas nós sabemos que as reivindicações são muito amplas, não é? São bem complicadas. Qual que foi o grande mote das manifestações, né? A primeira questão foi a questão das passagens. Esta sim foi atendida pelos governos, né? Mas ela trouxe a Copa das Confederações trouxe um contexto que eu acho que é aí que está o grande pulo do gato, está aí o segredo dessa história. É o chamado padrão FIFA. De repente, o brasileiro pôde perceber que um governo consegue sim produzir políticas públicas de qualidade, assim como fez com as políticas públicas relacionadas à Copa do Mundo. Conseguiu-se fazer estádios padrões FIFA. Se tem estádios padrões FIFA, por que não há também uma saúde padrão FIFA, uma segurança padrão FIFA, uma educação padrão FIFA? Então, se o governo é capaz de atender determinados requisitos para o esporte, por que não pode também atender para as outras questões? Esse é o desafio. Então, é aí que o governo tem que tentar agora repensar a sua forma de fazer políticas públicas, buscando um padrão FIFA em todas elas. Em outras palavras, um padrão de qualidade digno a todo e qualquer cidadão. Mas o senhor acha que, afinal das contas, o governo está um pouco naquela linha de que a gente atende num primeiro momento, dá uma palavra à população, mas depois vamos esperar baixar o calor das manifestações, deixa a coisa voltar à normalidade e a gente segue como antes no Castelo de Abrantes? Não mais, porque todos os governos estabelecidos, de todos os partidos, perderam a aprovação popular que tinham e perderam o percentual de intenção de votos que tinham antes das manifestações. E todo governo estabelecido quer se perpetuar no poder, quer continuar. Então eles estão todos desafiados a pensar diferentes políticas públicas para retomar ou se aproximar de patamares conquistados antes. Então todos estão desafiados pelas ruas. Esse é o grande saldo desse processo. É a necessidade de aprimoramento da nossa qualidade do serviço público. Frei Antônio Moser, e a igreja? A igreja acompanhou, a igreja
tecer uma palavra, nós reparamos muitos cardeais aprovando, claro, rechaçando toda e qualquer forma de violência, mas dentro da manifestação pacífica, com as reivindicações justas, mas a igreja já vem, usando essa expressão aqui, nessa militância, nesse campo social já de longa data. Mas aí eu perguntaria para o senhor, isso que também não é exclusividade do Brasil, mas na América Latina como um todo, mas nesse tocante, a Igreja do Brasil, ela está em sintonia com aquilo que é a doutrina social na sua universalidade, ou é algo assim muito específico aqui do nosso Brasil? Gostei dessa pergunta, porque poucas vezes ela é feita, né? Se pensa na igreja local, uma diocese ou então uma igreja do Brasil, e se esquece o todo. Vamos começar com uma carta encíclica de Leão XIII, 1891. Ela foi tão violenta, reivindicando o direito dos operários e criticando fortemente a exploração do trabalho dos menores, foi tão violenta que dentro da igreja houve uma reação contrária. Houve mesmo bispos que se sentiram assim um pouco, eu diria, contra essa colocação. E a partir daí, nós temos uma série de outros documentos de doutrina social da igreja, que são uma grande riqueza. E vão sempre nessa direção, eu diria, de buscar uma conciliação, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo incentivando para ir para frente. O que ocorre no Brasil? Sobretudo a partir de 64, se fala de movimentos sociais. Quem é que começou com os movimentos sociais nessa década de 60, 70? Foi a igreja, as SEPs. E tinha um caráter eminentemente eclesial, mas com uma tônica de transformação social. Não é? E depois, numa certa altura, aí começaram os problemas, evidentemente. No tocante a essas manifestações aí de junho, julho, um primeiro momento, houve uma pequena declaração da CNBB apoiando. Num segundo momento, ela preferiu silenciar devido, naturalmente, assim, àquelas barbáries que não representam reivindicação nenhuma. Ou seja, depredação e, afinal de contas, a violência. Mas, eu diria, está em perfeita sintonia. A igreja é uma igreja que, apesar de ser criticada por ser conservadora, em termos sociais, ela é muito avançada. Se as políticas públicas levassem mais em conta a doutrina social da igreja, nós teríamos ganhos fantásticos. Eu só vou dar um exemplo. Sim. Né? Vou dar um exemplo sobre a propriedade particular, que a igreja, lá em 1891, defendia, né? Porque dentro do contexto marxismo, aquilo tudo. Mas o nosso beato, agora João Paulo II, numa das suas encíclicas, ele diz: a propriedade tem um caráter eminentemente social. Gente, isso é uma revolução, não é? Então, quer dizer, a igreja está atenta. Ou então, na Laborem Exercens dele, é muito interessante. Nós temos que ir à luta, não contra, mas a favor da justiça. Muito interessante. Contra, não. Nós não vamos contra por ir contra, mas a favor de uma mudança. E, nesse sentido, a igreja apoia, evidentemente, esses movimentos, desde que não se transforme em baderna. Eu ainda vou perguntar a Frei Moser ao senhor, antes ainda do término do nosso programa, sobre se essa manifestação, essas manifestações, elas estão realmente provocando uma verdadeira mudança de rumo, mas no sentido de resgate desses valores, aqueles valores que acabaram se perdendo com o tempo. Antes, porém, quero perguntar ao professor, de forma pedagógica, por favor, não é? Que passos agora devem ser dados quando as manifestações um pouco que amainaram? Estamos aí na perspectiva das mudanças por parte dos governantes que foram devidamente pressionados e que sabem que essas mudanças não podem tardar mais, como reforma política e as reformas todas que as ruas clamaram, tendo em vista que as próximas eleições já estão aí e muita coisa pode mudar. Mas que passos, do ponto de vista da população, dos cidadãos que nos acompanham, devem ser dados pedagogicamente após essas manifestações? Ou pelo menos o acalmar delas, porque elas continuam aqui e ali ainda. Quando o governo federal tentou colocar as 5 grandes metas, eu acho que ele aponta quais são estes passos, né? Então, passa pela qualidade do transporte público, passa pela melhoria na saúde,
passa pela qualidade do gasto público, né? Passa pela reforma política e passa pela educação. Esses seriam os passos, esses são os grandes desafios dados. Cabe agora a Executivo e Legislativo a pensar em ações que possam dar resposta a cada um destes passos, a cada uma dessas demandas que emergem das ruas. E cabe a nós, cidadãos, fazer o quê? Cabe a nós estarmos atentos, bastante atentos. Nós vivemos agora, no mês de agosto, por exemplo, uma situação que me preocupa muito, que é o orçamento impositivo, no qual nós damos mais liberdade para cada parlamentar, aqueles que seriam responsáveis por legislar e fiscalizar, para gastar parte do orçamento. Não é por aí. O Legislativo não tem que gastar parte do orçamento. O Legislativo tem que legislar e, principalmente, fiscalizar a ação do Executivo. E sobre fiscalização, é importante a gente destacar uma coisa importante. Nós não podemos achar que este governo é mais corrupto que outros que já tiveram por aí. Claro. A diferença do momento atual para momentos anteriores é uma maior capacidade de cruzamento de dados, maior acesso à informação, uma maior capacidade de descobrir os malfeitos dos políticos. Então isso tem que ser cada vez mais aprimorado, cada vez mais acessado e cada vez mais questionado. E só um governo questionado dará bons resultados à população. Governos que não são questionados darão bons resultados só a si mesmo. Frei Moser, e se essa mudança de rumo, afinal das contas, ou com essa mudança de rumo, e, portanto, o resgate desses valores que acabaram ficando um pouco desgastados ou perdidos, nós podemos ter, não é, ou contemplar justamente o que o professor chamou a atenção? Veja bem, eu diria, houve manifestações de conquistas, de uma nova consciência. Nesse sentido, emergiram certos valores, por exemplo, respeito ao bem público, a devida aplicação das verbas, isso é um valor, né, sem dúvida. Mas, por outro lado, eu acho que nós temos que investir muito mais na ética. E, infelizmente, há poucos dias ainda, um deputado, nem sei o que ele era, não, porque nem se fala de ética. Não, é absolutamente necessário redescobrir os valores do humano, aquilo que nos torna mais humanos, mais irmãos, mais capacitados a compartilhar, a discordar, mas discordar, eu diria assim, decentemente, né? Quer dizer, com tranquilidade. Enfim, nós temos que investir muito mais na ética. Se não for feito esse investimento, vai reinar o egoísmo, a prepotência, a arrogância, cada vez mais, não é? Concentração. Então, temos que investir muito mais. E eu lamento que, em termos de educação, a parte da ética, de fato, ela está, assim, lá embaixo, num terceiro, quarto porão, não é? Diria. E deveria estar na ponta. E essa foi a bandeira do PT, de 20 anos atrás, da igreja e das comunidades de base, a ética, não é? E parece que isso foi perdido, ao menos por alguns segmentos, não é? Foi perdida a bandeira. E é interessante que todo partido que tenta se apropriar da bandeira ética acaba perdendo dentro dos seus próprios quadros. Depois do PT, o DEM quis ter o patrimônio da ética, e aconteceu o que aconteceu com o DEM. O PSDB depois disse que ele é o partido da ética, e agora a gente está vendo uma série de coisas. Ou seja, a forma de financiar a política de novo, os financiamentos da política, a vinculação entre empresas e políticos faz com que a ética seja sempre jogada ao segundo plano, dado a necessidade de obter recurso para chegar ao poder. Professor, muito obrigado. Frei Moser, muito obrigado. O nosso tempo praticamente se expirou aqui, mas o debate continua, com certeza. E eu quero convidar você, inclusive, a mandar um e-mail para a gente. Se você ainda não mandou um e-mail para a gente sugerindo o tema ou comentando sobre os nossos programas, manda um e-mail para a gente em pauta@cançãonova.com, tá ok? Além disso, também você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, porque ali, além da programação da televisão, dos programas que são exibidos aqui pela TV Canção Nova, especialmente Canção Nova Minas, você também vai ter acesso à nossa programação aqui da Frente de Missão Evangelizadora de Belo Horizonte. Inclusive, quero fazer um convite muito especial a você aqui de Belo Horizonte região. Amanhã e domingo nós vamos ter um maravilhoso encontro aqui na nossa casa, comigo, também o Márcio Todeschini, grande abraço, e
Também o Alexandre, um encontro realmente extraordinário, um encontro onde vamos trabalhar a cura interior, um encontro que vai fazer a diferença na sua vida. Então venha participar conosco. Acesse o nosso blog para você ter outras informações, tá certo? blog.cancional.com/BH. Além disso, você também pode interagir com a gente através do nosso Twitter, né, do @EmpautaCN. E também o meu mesmo, né, @PE_Hamilton, @PE_Hamilton, para que você possa reagir frente ao programa dessa noite, tá certo? Deixando o seu comentário, colocando a sua palavra, a gente agradece muito. Então, a você que esteve conosco e vocês todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Nós retornaremos na próxima sexta-feira com um novo tema aqui pela sua TV Canção Nova. Um grande abraço, o debate continua. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Um ótimo final de semana.